Que começa. Bom, então, bem-vindos e bem-vindas. Nossa aula é um fechamento do terceiro bimestre e um início do quarto bimestre, né? Esse terceiro bimestre, eu só queria relembrar um pouco, eu não vou pegar todos os pontos e todos os movimentos que a gente viu, mas fazer uma pequena revisão só para a gente entender como que a gente agora vai entrar num outro momento da arte, né? Então a gente começou basicamente o terceiro bimestre lá por volta de 1400, né? 1500, aonde a gente começou a estudar realmente o que esses artistas renascentistas, né? É sempre muito difícil esses nomes, né? Renascimento, daí tudo parece muito próximos, assim. Eu sei que existe uma dificuldade nisso, mas a gente tem que sempre estar estudando, perguntando e vai esclarecendo. Vocês vão ver que até o fim do ano vai estar mais claro, espero, né? Mas a gente começou então no Renascimento, ou então período chamado de Renascença, né? Aonde a gente tem os artistas que são considerados grandes artistas, né? Como Leonardo da Vinci, a gente tem também o Michelangelo, né? São artistas desse período, artistas que a gente sempre ouve falar, artistas que a gente sempre encontra alguma reprodução em algum lugar, né? Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, pintou a Dama e o Arminho, né? São quadros muito famosos. E a gente estudou, né, e entendeu que foi no Renascimento que vai surgir esse conceito e essa técnica da perspectiva, que é aquela ideia de profundidade, né, criada a partir dessa ilusão que parece que coloca a realidade realmente numa superfície que seria bidimensional, né? Então ela cria quase que como uma ilusão de um espaço tridimensional, aonde o artista tem que, a todo custo, né, evitar pelas técnicas que a gente perceba que a obra é uma pintura. Então, o que o artista vai fazer nesse período? A gente vai ter diversas técnicas, né? A gente tem no Renascimento o surgimento, aperfeiçoamento da tinta a óleo, quando o artista daí pode fazer muitos detalhes, a tinta a óleo ela dá uma possibilidade de detalhamento. E também foi no Renascimento que se criou uma técnica que se chama de esfumato, né? Aqui a gente tem até uma ferramenta que se chama esfuminho, que é uma técnica que serve para você ir apagando as marcas do pincel que existem sobre a tela. Então, o artista vai lá, ele pinta, daí se tem uma marca, ele vai com o pincelzinho assim, fazendo, dando uma esfumaçada, para que pareça que aquela pessoa ou que for que ele está pintando não revele o traço, né? Se a gente vê uma pincelada ali solta, você vai falar, ah, isso é uma pintura. Então, o que o artista queria no Renascimento? É realmente fazer uma coisa tão perfeita, né? Então, ele usa luz e sombra também. Ele vai daí para quê? Luz e sombra é essa coisa. Eu tenho uma parte do meu rosto que está super iluminado, né? E vou tentar com, né? Claro, escuro ali, vou colocando mais preto na cor, que eu vou escurecendo a parte, né? Aonde eu quero que a sombra se revele. Então, com isso, eu não posso também deixar contorno. Então, esse tipo de pintura surge realmente ali nesse período do Renascimento, que é essa ideia de uma perfeição que não mostre o pincel. É quase como se fosse uma fotografia, né? É aquelas imagens que a gente vê que é
como uma fotografia. E aqui a gente vê exatamente isso, nesse quadro do Leonardo da Vinci, que é a Dama e o Arminho. Então a gente vê isso, começa lá em 1500, é muito importante isso, e a gente vai passando, a gente viu quase todos os movimentos desse terceiro bimestre, tem essa mesma ideia de não revelar, né, o pincel do artista e tentar ao máximo enganar a nossa visão para que a gente acredite que aquilo que a gente está vendo dentro do quadro é real. Certo? A Maria está chegando aí. Oi. Será que está muito pesado a minha cara aqui? Ih, não entrou. Mas bem, eu vou continuando então. Então aqui a gente tem uma reprodução desse mesmo quadro, né, que eu estava falando. E essa é uma reprodução, não é o quadro de verdade, né? Mas é essa ideia realmente de uma pintura como se fosse uma fotografia. Vamos pensar dessa forma. Que vem lá de 1500 e vai até, a gente vai ver, até 1800. Então a gente vai ver 400 anos, a gente viu, né? 400 anos de pintura que queria, de alguma forma, representar perfeitamente aquilo que a pessoa via. Então, ela ficava preocupada realmente em todos os detalhes, a questão da luz, da sombra, com a maior perfeição e com essa técnica do esfumato, que é não revelar que aquilo que você está vendo é uma pintura. Boa noite, Maria. Boa noite. Eu estou aqui, Maria, explicando um pouco do que a gente viu no terceiro bimestre, ok? Ok. E deixa eu te falar também, aqui que eu já tenho as notas, tá? Só para você já ficar tranquila. Você ficou com uma boa nota, viu, Maria? Depois você vê lá no Swap. Quer que eu fale? Sério? Pode falar? Pode. Olha, Maria, na prova de atividade fotográfica, você ficou com 9, tá? Uma ótima nota, perfeito. As fotos ficaram realmente muito bonitas, né? Sim. Na atividade teórica... 2, que é a avaliação, a teórica você ficou com 4, Maria. Ai, meu Deus. Ai! Daí essa não foi assim tão assim, não chegou na média, mas tudo bem. Ficou com uma boa nota, que não te prejudicou tanto. E daí, como você fez as outras atividades de ponto extra, ficou com 7,5 ao todo no final. Uma boa nota. Tá bom, obrigada. Né? Melhorou. Os outros bimestres estavam com menos, está melhorando as notas. Isso é importante. Tá bom, obrigada. Ok. Então, pode continuar. Eu vou continuando aqui. O que eu estava explicando, a gente viu no terceiro bimestre todos esses trabalhos que realmente pensam nessa ideia e nessa ilusão do espaço, né? Na pintura. Pintura é sempre uma tela, seja na tela, seja na parede. Ela é sempre bidimensional, né? Não tem 3 dimensões. Mas quando o artista pinta, ele constrói esse espaço dentro, que parece uma fotografia. Então, isso que a gente está vendo, os artistas desde 1500, né? Falando lá do Leonardo da Vinci, né? Que pintou a Mona Lisa, que pintou a Dama e o Arminho, que pintou a Santa Ceia. Ele sempre vai tentar fazer essa pintura que cria um espaço, né? Dentro de uma tela. Foi isso que a gente chamou de uma janela, né?
da pintura, que você olha o quadro, parece quando você põe o quadro na parede, ele tem uma profundidade, é uma coisa que vai além. Então, muitas vezes a gente chama esses quadros também pode ser chamado de uma janela, né? Quase como pintura de cavalete, que são as pinturas pequenas, você põe na parede, parece que você imagina que você está vendo aquilo, de tão perfeito que são essas pinturas. Lá de 1500 que vai, daí a gente foi caminhando, né? Pelos tempos, a gente viu o quê? O barroco, né? Esse movimento que também traz uma perfeição na representação, mas o que a gente tem no barroco? No barroco a gente vai ter um drama, né? Olha só, né? Olha só esse movimento que cria a pintura barroca. Ela não é mais organizada e centralizada, né? Então ela tem esses ângulos que são diagonais. Sempre quando a gente pensa uma diagonal, ela gera um movimento, né? Tem uma diagonal, ela gera um movimento do que uma linha reta ou horizontal na vertical. Isso é estabilidade, né? O barroco gera esse movimento na pintura. É para cá, tá deitado São Pedro, o outro tá puxando a corda, o outro tá segurando. E tudo isso muito banhado pelo quê? Pelas luzes e sombras, né? Pelo claro e escuro, que era realmente um dos estilos do movimento barroco, valorizar a luz e sombra, né? Esses efeitos, sombra projetada para cá, sombra projetada para lá. Parece que existe uma luz ali, né? Mas é toda uma construção desse artista, que é o Caravaggio, esse grande mestre do barroco, que usa essa luz e sombra para quê? Para criar uma dramaticidade, é quase um teatro que ele cria, sendo o movimento barroco ligado à Igreja Católica, né? Como a gente viu, que era para quê? Para arrebatar mais fiéis. Então, isso que a gente está vendo e sempre pensando, olha o tipo de pintura, é sempre perfeita, né? É isso que eu estou trazendo como uma linha que a gente pode entender lá de 1500, estamos entrando aqui no barroco, 1600, né? 1600 também vai assim. O estilo barroco também, ele se apresenta muito, com muita potência, né? Na arquitetura, como a gente viu, com aquelas volutas, né? Aquelas formas que imitam uma concha, né? E faz todo dourado também. A gente viu no Brasil aqui, lá nas cidades de Minas Gerais, como temos arte barroca. Então, temos que viajar para Minas e conhecer a nossa arte, a nossa cultura, né? Própria cultura artística aqui no Brasil, que são essas cidades mineiras, né? Eu já fui lá na cidade onde tinha a obra do Aleijadinho, e é meio um descaso, as pessoas nem ligam assim. Lá onde tem o lugar mais lindo lá, das obras mais maravilhosas do Aleijadinho, tá tudo meio abandonado, assim. Isso faz muito tempo, faz 20 anos. Acho que hoje eles já devem ter melhorado, né? Mas temos que valorizar as nossas próprias obras aqui brasileiras, né? Então a gente tem aqui o barroco, depois a gente viu também o maneirismo, mas eu não aprofundo no maneirismo, só para a gente lembrar um pouco. Vimos o rococó, estão vendo? São pinturas, né? Sempre preocupada com essa, o que a gente pensa? Essa ideia clássica que é essa representação perfeita da realidade. E o que a gente viu? Todo esse tipo de pintura, ele é ensinado nas academias, né? Quando eu mostrei para vocês, mandei aquele áudio para vocês e pedi para vocês estudarem algum artista brasileiro da academia, né? Para que a gente entenda que o artista acadêmico, quando eu falo de um artista acadêmico, é que ele estudou na academia. E na academia você aprende a pintar, né, perfeitamente, copiando estátuas, copiando gravuras, copiando outros artistas.
Então, até 1700, até o fim de 1700, o artista está trabalhando assim, copiando uma escultura feita por um artista, copiando uma pintura feita por um artista, e desse modo ele vai criando o seu próprio estilo a partir das cópias dos grandes mestres, né? E a gente viu lá no áudio que a academia ensina primeiro você a desenhar, né? Começa desenhando natureza morta, que é o quê? Cesta de fruta, né? Aquelas composições assim que fica cesta de fruta. Então aquilo o cara começa a aprender a compor, né? Ele coloca uma fruta aqui, uma maçã ali e vai desenhando, né? A cesta de fruta. Depois, o que ele vai aprender? Ele vai aprender a fazer o desenho de gente, né? Da figura humana. Então ele já sabe desenhar fruta, dá para desenhar melhor o rosto humano, né? O corpo também a partir, né, de esculturas dos grandes mestres. Então, tem escola, por exemplo, de arte que você chega lá, tem um monte de escultura assim, você fala, mas o que é isso? É para quê? Para os artistas ficarem lá, ó, copiando, aprendendo a desenhar perfeitamente. E se você vai num museu, no Brasil isso não é tão comum, mas na Europa, você chega lá, tem muita gente que está lá desenhando e copiando artistas que ele gosta, é um hobby, né? Aqui a gente tem no Brasil ainda essa ideia de arte está ligada a grandes artistas, para fazer arte precisa ser artista. Não, arte é um momento de hobby, para você liberar também um pouco as neuroses que a gente tem na vida. Você fica lá só pensando no desenho, é um momento assim de hobby, de curtição, e que faz muito bem para a saúde, gente. Então, assim, eu tô querendo esse quarto bimestre fazer vocês desenharem, viu? Fiquem atentos. Então, assim, daí a gente viu o Rococó, né? Também vem com um novo tema, né? Que a gente estava vendo até chegar no Rococó, que a gente tem muito igreja, a Madonna, Jesus Cristo, né? Toda essa história de santos, mitologia grega, o fauno, então, sempre tem umas mitologias no meio. Então, isso que a gente estava vendo. E agora começa, a partir do Rococó, uma pintura também que vai representar os reis, né? Aqui a gente tem a Maria Antonieta, que morava lá no castelo de Versailles, em Paris. Então, ela tinha uma pintora só para ela, quer dizer, da corte, né? Que pintava o que ela estava fazendo. Ela vai passear no jardim, vai lá e pinta a Maria Antonieta no jardim. Ela vai almoçar com os amigos. Então vai lá e pinta o almoço da Maria Antonieta com os amigos, né? Então são esses os temas. E a gente vê no Rococó que é essa suavização das cores, né? Mas até aqui, então, gente, a gente tá vendo, né? Tá tudo muito perfeito ainda. A pintura tá quase como uma fotografia, né? E a gente vai ver que isso vai mudar, né? E é isso que eu estou querendo começar. A gente vai começar a entender agora o que é a arte moderna, tá? Mas antes eu estou fazendo esse caminho, né? Lá do Renascimento. Aí a gente vê aqui com o Eugène Delacroix, que é como escreve, né? É Eugène Delacroix, né? Que é um pintor que vai começar a representar situações, né, da nossa sociedade. Então ele vai pensar na revolução e vai pintar essa revolução que realmente aconteceu, né? Tem a revolução que acontece no final de 1700 e outras revoluções que estão acontecendo na cidade de Paris. Então ele vai de alguma forma mostrar de alguma maneira ainda romântica, romantismo ele tem muito, né? Essa ideal, alegorias, né? O que são alegorias? São imagens que vêm da imaginação, por exemplo, como essa mulher guiando o povo no meio de uma revolução, né? Seminua, como assim? Não existe, né? É uma alegoria, é uma imaginação dele. Para quê? Para criar, né? Toda essa imagem romântica, né?
romântica, realmente, do que seria a Revolução. A Revolução não tem uma mulher assim, né? Então, assim, tem essa ideia do romantismo. Depois, o que a gente viu? Nos últimos trabalhos, a gente viu o classicismo, que é o neoclassicismo, que é o retorno novamente dos ideais clássicos, como se fosse de novo um renascimento, né? Onde a gente vai ter de novo o poder, né? Sendo esses artistas, o Jacques-Louis David, ele foi um pintor do Napoleão, né? Do Napoleão Bonaparte, que era um revolucionário lá na França, né? Então a gente tem também essa pintura até o neoclássico, a gente está falando de 1800, né? Final, chegando no meio de 1800, a gente tem esse tipo de pintura que é clássica, né? Super perfeita e seguindo aquela ideia ainda de perfeição até aqui. Só que isso vai começar a mudar, tá? E agora que a gente começa a ver 1800, isso começa a mudar. Porque 1800 é um período muito de grandes mudanças, né? O que a gente vai ter... Permite. Luiz está chegando aí também. Então estamos todo mundo agora. Estamos todo mundo aí, Luiz. Oi, Luiz, boa noite. Eu estou aqui explicando algumas o que a gente viu e entrando agora no momento mais importante, ok? Que eu estava falando, a gente estava vendo desde lá de 1500 até 1800 e agora a gente chega no século XIX, que é 1800, né? Onde a gente vai ver, século XIX começa a acontecer muita coisa diferente, começa a ser criadas, por exemplo, grandes descobertas científicas acontecem no século XIX. Além disso, muitas descobertas de muitas coisas a gente vai ver que acontece nesse momento do século XIX. Mas a gente tem no século XIX também uma grande democratização da arte, que antes ficava sempre nos castelos, ficava sempre nas igrejas, lá no Vaticano, né? A partir do século XIX, a gente vai ter o quê? A revolução industrial, que é a produção de muitos bens, né, de consumo, é produção de coisas que antes não eram produzidas industrialmente, né? Por exemplo, a gente vai ter indústria vendendo sabonete, indústria, criação de revista, criação de carro. A gente vai ter no século XIX a iluminação que surge nesse período. E, além disso, a gente tem uma criação que são os grandes salões de arte do século XIX, que são esses salões cheios de imagem, né? Acadêmicas, tá? O que é isso, acadêmica? Aquela pintura que eu estava falando até agora. Tem uma pintura que é como fotografia. Ela evita que você perceba que você está vendo uma pintura. Então, ela quer evitar todo pincel que apareça. Então, tem 1000 técnicas para que, quando você olha a pintura, você acredite. Bom, isso aqui é uma pintura, né? Mas eu estou achando que parece uma pessoa de verdade, né? Então, você acredita, muitas vezes, que é uma pessoa ali dentro do quadro. Porque você não vê nenhuma marca de pincel. Você acredita realmente, fala, nossa, parece uma foto, né? Quando a gente vê uma pintura assim, a gente normalmente fala, parece uma fotografia. E é o que acontece. E nesses salões de arte, a diversão do século XIX era passear nesses salões de arte. Ia lá, ficava vendo as pinturas, ai que gostoso. Tem muitos, né? Muitos gêneros. Uma pintura marinha, que é a pintura do mar. A gente tem as naturezas mortas, que são esses vasos, comidas, né? Natureza morta ela é símbolo de quase como você ter um quadro na natureza morta na tua casa, significa que tem abundância, né? Que tem comida, que não falta comida na sua casa. Então, tem esse prazer de ver essas pinturas que parecem fotografia, né? E ter também. E é o momento que esses quadros agora
como tem muita produção de pintura, começa a Revolução Industrial, é tudo, começa muita coisa a ser vendida, revista começa a fazer propaganda para que você compre, vai surgir um novo mercado para as artes, aonde os artistas não vão mais precisar de um rei, não vai mais precisar da igreja para produzir. Agora começa o momento em que o artista pode ser um artista autônomo, né? Autônomo às vezes é bom, autônomo às vezes também não é tão bom, né? O que antes o artista era protegido pelos reis, pelos papas, ele a partir do século XIX ele vai ser um artista livre, tanto para poder vender seus trabalhos, que começa um mercado muito grande, a burguesia também, os novos ricos, né? Antes era só o rei, a igreja, daí começa a surgir os comerciantes, né? Comerciante daqui, comerciante de lá, vai começando a ter dinheiro, vai vendendo, e a industrialização começa também, é produto, é sabonete, eu falo de sabonete que sempre tem muita propaganda de sabonete no século XIX, que antes era um produto que você tinha que fazer, era manual, né? E daí no século XIX eles começam a fazer sabonete, tem muita propaganda de sabonete, a gente vai ver isso mais para frente. Mas então o século XIX começa a diversão mesmo. Tem até a criação dos parques de diversão no século XIX, que é o momento também que a classe trabalhadora também precisa ter um lazer. Então aqui começa a se pensar até em direitos do trabalhador. Isso eu não sou muito bom, mas isso é parte da história. Então, no século XIX, começa a pensar em direitos do trabalhador e o trabalhador quer se divertir. Então, começa alguns lazeres, o lazer de ir no museu, lazer de almoçar no parque, diversões assim novas. E a cidade de Paris, nesse momento, é a grande cidade do século XIX. Por quê? Primeiro, né? Ela vai ser primeira cidade da luz, onde vai ter a iluminação elétrica, né? Urbana, no espaço público. Então, antes, até o século XIX, a gente está falando de 500 anos de cidades escuras à noite. Ou escuras não, com lampião, né? Coisa que bem antiga. Então, surge a eletricidade, né? Uma tecnologia que vai mudar as pessoas. As pessoas querem passear na rua à noite, querem... Tanto que acontece em Paris também uma grande reforma. A cidade era muito pequena, quase com umas ruínas, tudo pequenininha assim, né? Vai ter uma grande reforma de um engenheiro lá chamado Raoul Haussmann, que vai criar as grandes avenidas, assim. É a grande cidade moderna desse momento, com essa grande reforma do Haussmann, que cria avenidas para quê? Para andar carros, né? Que começam a surgir os carros. Então, é o momento de criar grandes avenidas para o carro andar, para mudar aquela cidadezinha. Então, a gente tem grandes transformações nesse período. E os artistas vão estar junto com isso, né? E um dos artistas nesse momento que vai mudar bastante, estou parado aqui nesse. Um dos artistas que a gente também, eu não cheguei a aprofundar, mas hoje a gente aprofundou um pouquinho, num outro movimento que era o realismo, que é o artista agora começando a pensar numa representação da vida social e da sociedade da época. Bom, até então a gente está vendo a artista pintando o rei, valorizando os santos, mas agora a gente começa a ver o que seria o realismo, né? Vamos sempre ficar atento, pessoal, muito atento, tá? Vou dar uma dica para vocês. Quando a gente fala o nome dos movimentos, né? Quando eu falo realismo, de onde vem, né? Vem de real, vem de realidade, né? É o artista que está pintando a realidade. Então ele vai tentar representar aquilo que ele está vendo, o contexto em que ele vive. E é nesse momento que começa isso a acontecer. Então, até então, o artista não pintava a vida dele, pintava só coisas ideais, é o santo, é a mitologia, era os reis, né? O rei é quase uma figura irreal, ele tem tanto poder, né? Que é quase... Mas aqui começa com Gustave Courbet,
Um pintor que vai se preocupar com o trabalhador. Ele vai pintar camponesa, mas nesse quadro ele pinta ele mesmo, né? Representando aqui ele no centro do quadro, né? De um lado, desse lado do quadro, ele vai colocar todos os artistas e todas as pessoas que são representadas nesse quadro são amigos do próprio Courbet, que ele fala que eram os artistas que fazem a sociedade evoluir, né? Temos aqui até um escritor e crítico de arte da época, que é o Émile Zola, que está lendo. Ele era escritor, então qual é o símbolo do escritor? Um texto, né? Então ele está lendo. Então, assim, ele vai usar aqui a imagem do Zola, que são as pessoas. Aqui tem uma criança deitada, desenhando, que não dá para ver muito bem, mas tem ali, ó. E do outro lado, ele vai colocar as pessoas, na verdade, que são os que destroem a nossa sociedade, os exploradores, tá vendo? Ele coloca pessoas aqui que são mais os ricos. Ele põe aqui uma imagem do Napoleão III também, que estava no poder na época. Então tem muita referência aos políticos que destroem a sociedade. Olha só, hein? Já lá em 1845, o Courbet está falando disso, da política que atrapalha, às vezes, a nossa sociedade, ao invés de ajudar. É bem política, né? Então, tá vendo? É realista, né? Mas, como eu estava dizendo, ele também vai... que o nosso livro fala de um realismo social que vai pintar... Ah, tá errado o título. O título chama Quebradores de Pedra, tá, gente? Eu errei. Nossa, tive tanto trabalho com esse título hoje. Então se chama Quebradores de Pedra. E onde a gente vê pela primeira vez, olha só. Estamos aqui faz quanto tempo? 2 meses, a gente não viu ainda uma pintura de trabalhador, até chegar o Gustave Courbet, que vai fazer uma pintura de trabalhador, que é os Quebradores de Pedra. E mostrar a condição social desses trabalhadores, né? Olha, toda a roupa, o desgaste da roupa que tem ali, né? E tudo isso ainda muito bem pintado, né, gente? Estamos nessa questão. Esse é o estilo de pintura, está tudo muito bem feito, mas começa a pensar, né, no povo. Até chegar, tá, gente? Então, até aqui, realismo social, até chegar um artista que esse vai quebrar com todas as normas da arte, que é o Eduard Manet. Eduardo, em português seria o Eduardo Manet, né? Manet. Que o Eduardo Manet, gente, Eduardo Manet é o cara, viu? Que vai abrir o caminho para a arte moderna, podemos dizer assim. O Manet, ele queria muito participar dos salões de arte, né? Aqueles salões dos quadros lá na parede. Mas ele tinha uma pincelada que era muito rápida. Ele pintava tudo muito meio rápido, assim. E ele não se preocupava com isso. Ele ia pintando meio rápido. E é pela primeira vez que também o artista deixa as pinceladas aparecerem. O Eduard Manet, ele foi muito criticado na época porque ele tinha essa pincelada que falavam que era muito imprecisa, né? Que não era aquela pincelada perfeita, aquela imitação da realidade. Mas o que o Eduard Manet faz? Além de ele pintar rápido, ele tem uns temas que são muito, mas muito atuais para a época dele, né? Primeiro, olha esse quadro. Que é isso, né? O que a gente tem aí? Uma garçonete, né? Uma garçonete trabalhando atrás do balcão, né? Servindo bebidas ali, né? Olha, uma flor na frente dela, toda. E o interessante desse quadro é que ela tá olhando, vocês estão vendo? Ela tá olhando para frente, aqui, né? Atrás, o que a gente está vendo? Olha atrás dela. O que existe atrás dela? A sombra. Oi? A sombra? É um espelho.
é um espelho que está logo atrás dela. Tá vendo? Que dá para ver a costa dela ali no canto? Sim, sim. E uma pessoa olhando para ela, que é a pessoa que ele está servindo, e todo esse fundo que está aqui no quadro é o espelho, é o que ela está olhando. Gente, é muito. Ele começa a mexer de uma maneira na pintura que é muito diferente, né? Então, o Manet, ele vai ser um pintor que cria temas muito interessantes, né? Um dos trabalhos dele, que também chocou a sociedade da época, foi esse quadro aqui, né? Primeiro, por quê? Como que chocou, né? Olha só. Mas é um choque, gente. Olha o que ele cria aqui. Ele põe esses dois caras, né? Sentados, né? E no meio desses dois caras tem uma mulher seminua. O que ela faz ali, né? O que acontece? O que acontece nesse quadro? As pessoas reconheceram os personagens ali. Diferente de quando você pinta, por exemplo, o Manet se inspirou nesse quadro aqui para fazer essa obra, que é o quadro do Tiziano, que se chama Concerto Campestre. Mas esse quadro está falando de mitologia, está falando de deusas, né? É um quadro... Esse quadro é de 1500, gente. Eu errei essa data também. Então aqui, ó, olha só a relação. Ele pega um quadro de 1500, né, que mostra ali as pessoas sentadas, as mulheres sentadas, né, nuas, só que elas são deusas. E aqui o Manet vai colocar uma pessoa que era da própria sociedade da época. As pessoas reconheciam as pessoas que estavam pintadas ali, porque é o irmão dele, é uma outra pessoa que também posava para ele. Então, assim, as pessoas... Ele falou, mas como assim? O Manet está pintando uma mulher pelada daí. Não é mais um anjo, não é mais uma deusa. Então, esse quadro criou muita revolta nas pessoas, porque além do quê? É a mulher nua que está olhando para os observadores que olham o quadro. No resto, ninguém está olhando para ninguém. É ela te encarando, né? E isso gera um constrangimento para as pessoas na época. Então, aqui a gente tem, né, essa referência. E aqui a gente começa a ver o que é esse tipo de citação, né? Citação agora é o artista começar a citar outros artistas. É o citacionismo. É utilizar uma obra consagrada como referência de um novo trabalho e criar um novo contexto, né? Ele cria uma outra situação aqui, ele põe essa natureza morta ali embaixo, né? O vaso de frutas e tal. Mas bem, então a gente está vendo aqui o Edouard Manet, que é esse cara, né, que começa essa ideia de citar muito. Ele cita. Ele cita muito Edouard Manet. E aqui a gente tem muito de citação nessa obra. Primeiro, é um retrato do Émile Zola, aquele mesmo poeta que estava no quadro do Courbet. Lembra que eu falei para vocês? O cara estava lá? É o Zola, que é um crítico da época. E ele vai fazer essa pintura, um retrato do Zola, né? E atrás, o que ele coloca? Algumas gravuras japonesas, gente. A gravura japonesa influencia muito esses artistas nesse período. Muito, muito. Mas no que influencia? Influencia para uma pintura mais rápida. A gravura japonesa não tem preocupação. A gravura japonesa é cheia de contorno nas figuras, né? E o Edouard Manet vai fazer essas representações realmente, né, pensando numa pintura mais solta, inspirada nas gravuras japonesas, certo? E o Edouard Manet é tão interessante, ele vai influenciar tantos artistas nessa época, que ele vai pintar um grande artista desse período, que é o Claudio Monetti. Aí confunde a cabeça, mas tudo bem. O Edouard Manet está pintando quem aqui? Ele está pintando um outro artista, que é o Claude Monet. Quem que é o Claude Monet? A gente vai conhecer muito do Claude Monet.
E o Claude Monet, ele vai ser o artista que começa a pintar ao ar livre, tá? A gente fala Claude Monet em francês. Monet fala. Mas eu tô chamando Monet para vocês saberem que é o Monet ali pintando em seu ateliê no barco. O cara criou um ateliê no barco, ele pintava no barco, gente. Ele parou de pintar no ateliê, ele começa a pintar no barco e começa a fazer uma pintura cada vez mais solta. Olha essas pinceladas aqui, né? Como estão mais solta, parece um esboço. Não é mais aquela perfeição fotográfica, né? Isso tudo por quê? Por causa de todas essas evoluções tecnológicas que a gente teve no século XIX. No século XIX, eles constroem a Torre Eiffel em Paris, eles fazem essas grandes feiras de exposição universal, que é onde as pessoas ficam lá curtindo, né, os salões, as tecnologias dos povos, assim. E nesse momento, aquilo que eu estava falando do século XIX, olha só, né? A gente tem no século XIX a descoberta das usinas hidroelétricas, das usinas termoelétricas, os motores de combustão, as indústrias químicas, o transporte vai ter criação de transatlântico, dos carros, dos caminhões, das motocicletas, dos trens expressos, aviões, do telégrafo, do rádio, do gramofone, da fotografia, do cinema. Tudo isso surge nos últimos 100 anos. Esse texto aqui fala que 80% de todas as nossas descobertas ocorreram nos últimos 100 anos, de 2001, quer dizer, 1901 a 2001. Deixa eu ver se eu fecho. Vou desativar a Maria aqui, o som dela. Tranquilo, Maria? Sim. Tranquilo. É que tava um som, Maria, estranho. Som aqui? É, mas tudo bem. Aqui não tem ninguém. Então, não, tudo bem. Então, isso que acontece. Todas essas evoluções, gente. Imagina, então. A gente estava vendo, de 1500 até 1800, não aconteceu quase nada de tecnologia. Sim, algumas, invenção das universidades. A gente tem muita conhecimento nesse período, né? Muitas guerras também, mas a tecnologia parece que vai ter um boom no século XIX. E realmente é um boom, como a gente vê que tudo foi criado lá. E vai ser criado também, como eu estava dizendo, os grandes salões de arte, que é onde as pessoas vão se deleitar com a arte linda, bonita, sempre perfeita, né? Então, o pessoal tá amando arte nesse momento, lá os grandes salões de arte. Só que daí começa a acontecer uma confusão nos salões de arte, que é o júri do salão começa a reprovar muito. Quem manda lá parece que o júri não reprovava nada de gente. De 5 mil, tem uns números assim, de 5 mil quadros que eram enviados, 200 eram aprovados, né? Aí um rei lá, o Napoleão III, fala: não, quero que o povo veja todas as obras. E ele vai criar o Salão dos Recusados, pela primeira vez. Acho que é 1872 isso. E daí vai colocar todas as obras recusadas lá para o pessoal ver. E todo mundo vai ficar chocado, porque realmente não tinha aquela qualidade acadêmica de pintura. Só que a gente tem um mercado crescendo. O povo quer ver arte, as pessoas querem ver arte. Então, faz um salão dos aceitos, um salão dos recusados. E o que acontece? Alguns artistas vendo isso, o próprio Gustave Courbet, ele vai criar um próprio salão para ele. Ele vai alugar um salão e falar: agora eu vou fazer o meu próprio salão. Ele cria um ateliê dele, tipo uma exposição que era para as pessoas irem, para as pessoas pagarem também, para ver só obra do Courbet. Mas faliu, não deu certo essa ideia. Mas daí a gente vai ver o quê? Nesse momento vai surgir um grande movimento, que agora eu vou dar somente essa introdução, tá, gente? Que vai ser o movimento que inicia a arte moderna, que é o impressionismo, gente.
impressionismo. Aí chegamos no nosso novo tema. Impressionismo surge é um nome, né? Da onde que vem? Impressão, né? Impressão, impressionismo, né? E não surge de impressão de papel, né? Não é impressão que eu mando imprimir o papel. Tem outro significado, isso que tem a ver com esse quadro aqui. O que aconteceu? Primeiro eu quero mostrar o significado de impressão, tá? O que é impressão? É uma consequência da influência de algo sobre os sentidos. O que é isso? É uma sensação, é uma intuição, né? A impressão ela não chega a nossa razão. É tipo aquela ideia, causar uma boa impressão é uma coisa rápida, né? Ou a primeira impressão é a que fica, né? Também aquela coisa, olhei rápido, eu vi rápido ali, em primeira impressão achei que era bonita, mas não, depois eu vi que não era tão bonito assim, né? Aquela pessoa. Então, a impressão é um pouco isso. É uma opinião também que se baseia nesse palpite, né? Eu tenho a impressão, então tem algo de intuição, né? E algo de sensação. Então ela não chega ao racional, é só uma sensação. Eu olho e esses artistas, né? Quando Monet começou a pintar, o que aconteceu? Ele expôs esse quadro ele aparece na primeira exposição impressionista, que também era um salão dos artistas que eram recusados pela academia, por esse salão oficial. O que esses artistas fizeram? Eles estavam lá em Paris, na época, né? Toda essa revolução acontecendo, pessoa andando, carro, tudo isso, todas essas tecnologias, e o povo, e o artista está lá no meio, né? Pensando novos modos de pintar, cria um ateliê, o Monet vai pintar um ateliê no barco, né? Vai criar um outro jeito de pintura. E o que acontece nessa primeira exposição? Vai chegar um crítico de arte lá, né? Críticos de arte são, né, essas pessoas assim que julgam, né? Que dão seu valor sobre a arte. E ele falou isso lá. Ele colocou lá que um papel de parede, né? Ele vai comparar um papel de parede. Ele olhou esse quadro e escreveu isso. Um papel de parede em estágio, né? Embrionário. O que seria isso? Um papel de parede no seu momento de criação, de estar sendo criado, ele ainda é um embrião, ele ainda é um esboço. E o papel de parede, ele é uma arte, né? Arte industrial. Ele vai comparar, fala, um papel de parede em estágio embrionário é mais bem acabado do que aquela marinha. Se referindo a esse quadro aqui que a gente está vendo. E daí ele usa o termo que seria uma impressão somente, né? O impressionismo. Os artistas gostaram desse termo e pegam isso para eles. Eles falam, sim, somos os impressionistas. Esses artistas que realmente vamos pintar uma arte, né? Uma pintura que vai ser rápida e que vai ser uma impressão direta da realidade. Não é mais aquele desejo de pintar perfeitamente esse barco aqui. Ele quer pintar só a atmosfera luminosa do que seria o nascer do sol ou o sol poente, né? Então o artista aqui começa a liberar o pincel do que por 300 anos foi podado. O artista nunca poderia mostrar uma pincelada solta assim, né? Ficou 400 anos travado na pincelada. E a partir do impressionismo, começando com o Edouard Manet, a gente vai ter o início do que seria a arte moderna. Tá bom, pessoal? Eu vou parar por aqui, ok?
porque a gente tem muito, a gente vai entrar nas próximas aulas, eu quero explicar um pouco umas coisas para vocês. Hoje a gente finaliza, então, essa parte teórica agora, ok? E eu quero só conversar esses últimos 5 minutinhos com vocês, tá certo? Para deixar aqui algumas informações que estão lá no Moodle. Primeiramente, eu vou parar de gravar agora, que daí fica menor para nós. Oi, Maria. Gostou, Maria, do trabalho desses artistas? O que você achou, Maria?